Bom, São Paulo vai ter já um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas, né? Previsão orçamentária. E o São Paulo hoje não tem proposta por nenhum jogador, mas internamente se avalia que existem alguns jogadores que podem ser vendidos na janela e que podem receber proposta. Um deles é o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador que está bem hoje no São Paulo, tem uma posição de destaque, e é um jogador que pós-Copa do Mundo pode se valorizar muito. Então é um jogador que o São Paulo trabalha como um dos atletas que devem receber proposta e proposta de fora. Se eu não me engano, posso estar enganado, o Edu Afonso fez uma entrevista com o Bobadilla e falou sobre essa coisa de jogar no futebol europeu, um sonho, um dia e tal. Então, assim, o São Paulo trabalha com esse nome. Outro nome que o São Paulo também trabalha, mas aí é porque o mercado já se movimentou em outras janelas, e ele tem muita sondagem do futebol turco, é o Ferreirinha. E aí a gente trouxe ontem a sondagem que o São Paulo fez pro Wesley. Que a gente falou, joga pelo lado esquerdo, porque o lado direito já tem o Arthur. E joga pelo lado. Então, assim, essa fonte ontem me falou que o Ferreirinha e o Bobadilla são os jogadores que podem receber oferta e o São Paulo vender. Porque há um trauma no São Paulo sobre a questão da venda de jovens. Tipo assim, imagina você vender o William Gomes como vendeu por um valor baixo e hoje ele valer 60, 70 milhões de euros. A multa é 80, mas fala-se ali, o Bruno Andrade já trouxe essa informação de que o Porto deve vender por 60 milhões de euros. Né? Tem time da Premier League de olho no William Gomes. Então hoje ele poderia estar valendo muito mais. A gente poderia estar falando hoje, numa janela para o São Paulo, se o William Gomes estivesse hoje como um dos tops do time, numa janela de venda de 20 a 25 milhões de euros. Bateria essa meta aí, eu ultrapassaria essa meta. Então, internamente no São Paulo, existe esse receio de ter que sair vendendo jogos. Por exemplo, o Luca, um jogador que está sendo preparado, o TT, tem o Rian Francisco, que já está no sub-20 para voltar a ter ritmo depois da lesão grave que ele teve. Voltando? Já está voltando. Bom. Ele foi bem, acho que no jogo de ontem pelo sub-20. Ele estava no sub-20, Então, assim, é um moleque que daqui a pouco volta pro time principal e começa a desempenhar. Tô falando também do Nicolas, que jogou ontem, lateral. Tem o Igor Felisberto, tem o próprio Mike, que é um jogador que tem destaque e pode ser vendido. Né? O São Paulo tem 3 laterais ali do lado direito. Então, assim, o São Paulo está planejando essa janela com as vendas, vai ter que vender porque precisa cumprir essa meta orçamentária e espera que não tenha que vender nenhum jovem. Esse é o pensamento hoje. Mas acho que seria bom não perder o Bobadilla, né? Então, mas aí se tem o Bobadilla, se tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. Mas acho que o Bobadilla faz falta, não faz? Por exemplo, mas aí é o mercado que vai dizer. O mercado que vai dizer, é verdade, claro. O Pablo Maia é um cara que faz a mesma característica do Bobadilla. E vai voltar. E vai voltar e fraturou o nariz, acho que por isso que ele tá ausente. Pancada no treino. E na minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilla. É que ele passou por momentos de oscilação dentro do São Paulo. É que ele tá num momento de baixa, assim, demais. Mas eu gosto mais do Pablo Maia, eu acho um jogador com mais qualidade com a bola no pé. O Bobadilla tem sua importância, seleção paraguaia e tudo mais, mas o Pablo Maia, até um tempo atrás, a gente falava do Pablo Maia em grandes clubes europeus. Ele veio pra seleção brasileira. Sim. Ele ia pra Copa América, teve uma lesão grave. O Dorival que chamou ele pra seleção, né? Foi isso que o Hernan tava falando. Hernan, você tem ideia de em quanto estaria avaliado o Bobadilla? Não tem, porque assim, depende muito do que o cara vai desempenhar na seleção. Copa ele pode ser valorizado. Pode se valorizar. Ele é um jogador de meio campo. Vamos pensar, ele não é tão jovem como o André, ou o Bidu, ou o Bidon, perdão. Mas assim, imagino uma precificação do Boba. 24 anos. 24 anos. Mas ele não é o André. Ele não é 19, o Bidon tem 19, 20 anos. Mas eu imagino algo em torno de 8 de euros ali, 10 de euros. Mas aí é o chutômetro André Hernan aqui, o Transfer Market André Hernan, entendeu? Mas o cara valorizado na Copa pode valer esse valor, pode ter esse valor.
O São Paulo fez uma consulta, tá? E obviamente o São Paulo já está se movimentando para ver nomes de mercado, porque o São Paulo, pelo que eu tenho de informação, vai atrás de um zagueiro, já que o Arboleda, depois do dia 30, deve mesmo finalizar sua rescisão, e aí o São Paulo vai ao mercado, já está analisando nomes para contratar zagueiro e também atacante, né? Houve uma consulta muito assim informal, mas já uma busca de informações do atacante Wesley, que é formado lá no Palmeiras, veio da base do Palmeiras, depois ele teve uma passagem no Cruzeiro, não tão bem sucedida, foi para o Internacional e teve um grande momento com quem? Roger Machado. Então, assim, hoje ele está no Al Rayyan, inclusive ontem na Liga Nacional do Catar ele fez gol, fez um belo gol, inclusive ontem eu vi o vídeo do gol. É um jogador que está valorizado lá, está em alta lá, e evidentemente o São Paulo entraria numa dificuldade porque não tem grana para bancar uma contratação de um jogador como esse, é coisa de mais de 10 milhões de dólares. Então, assim, com quem eu conversei sobre esse interesse do São Paulo, sobre essa busca do São Paulo, que, repito, foi algo, não teve oferta, não teve nenhuma proposta, foi aquela coisa de sondagem, aquela coisa de busca de informações pelo atleta. Me garantem que não vai acontecer, que dificilmente vai acontecer pela questão dos valores e principalmente pelo jogador estar em alta no Catar. Então, assim, é interessante pelo ponto de vista da busca do São Paulo por um jogador com essas características e o mercado do São Paulo que vai acabar acontecendo na parada para a Copa do Mundo, quando abrir a janela, essas contratações pontuais. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para o empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Só para completar, queria registrar também que surgiu lá na Rússia a informação de que um dos dirigentes do Krasnodar estaria revoltado com o Vitor Sá, porque o atacante de 32 anos de idade já teria se acertado com o São Paulo em meio às tratativas para a renovação do contrato no Krasnodar. Chequei com uma pessoa do Vitor Sá e a pessoa assegurou que essa é uma mentira. Não há nenhum acerto com o São Paulo, nenhuma irritação com o Vitor Sá, que segue tratando da possibilidade de permanecer no Krasnodar sem fechar as portas para o futebol brasileiro e também para o tricolor. Ele é São Paulino de coração, assim como todos os seus familiares.